Olá! Nesta aula, apresentaremos a transferência simultânea de calor e massa em algumas aplicações, tais como na condensação de vapor d'água, na umidificação de ar, bem como a teoria do bulbo úmido. Vamos supor a situação, num dia bastante frio, nós vamos tomar banho, tá? Perto do chuveiro, o que vai acontecer? Vai ter água quente, portanto, vai ter uma temperatura T infinito quente, onde nós vamos ter uma concentração razoável de vapor d'água ser comparada, por exemplo, ao espelho desse banheiro, tá? Onde vai ter uma temperatura T subscrito P inferior a T infinito e a concentração de vapor d'água junto ao espelho vai ser bem menor do que aquela considerada próxima ao chuveiro, tá? Denotada pela fração mássica W subscrito A infinito. O que acontece? Vai ter um gradiente de temperatura desde o chuveiro até a superfície da placa, tá? Caracterizado por esse T de X, assim como, pessoal, tendo em vista que a umidade está mais próxima, maior, junto ao chuveiro, essa concentração vai diminuir na medida que o quê, pessoal? Na medida que a gente encaminha em direção ao espelho. Chegando na superfície do espelho, vai haver a condensação do vapor d'água. Em outras palavras, vai haver uma mudança de fase. E na interface, pessoal, entre esse líquido condensado e a fase gasosa úmida, tá? Nós temos uma situação de equilíbrio caracterizado pela temperatura T subscrito I e W, a fração mássica nessa interface, WA subscrito I. E neste caso, a gente considera que o fenômeno de transferência simultânea de calor e matéria se dá na fase gasosa. Neste caso, nós vamos considerar para a análise da transferência de calor que o regime venha a ser permanente, não há geração de energia e o meio é heterogêneo. O que significa isso, pessoal? Nós temos ar úmido, portanto, é uma mistura binária de ar seco mais umidade do ar aí presente. Tendo em vista tais hipóteses, nós temos que a divergência do fluxo total de calor é igual a zero, onde esse fluxo de calor, fluxo de energia, ele é referenciado a eixos estacionários, no qual ele advém das seguintes contribuições. Da contribuição do fluxo condutivo de energia, que é o primeiro termo do lado direito desta equação, tem-se a contribuição do fluxo advectivo de energia, lembrando que ρ vezes H maiúsculo, pessoal, é o H minúsculo. Esse H minúsculo é quem? É a entalpia volumétrica. Esse H maiúsculo é a entalpia específica. Mais esse Q subscrito M. O que vem a ser esse Q subscrito M, pessoal? Esse fluxo de calor ou de energia, ele é resultante devido à interdifusão das espécies presentes nessa mistura. Ok? Onde o H total específico, ou seja, essa entalpia específica, ela é dada, por definição, pelo somatório das concentrações mássicas de cada espécie química multiplicado por sua respectiva entalpia específica, A subscrito I, tá? Dividido por quem, pessoal? Pelo somatório das concentrações mássicas individuais de cada espécie química presente na mistura gasosa. Esse somatório é igual à concentração mássica total da mistura ρ. Então, essa primeira equação em verde ela pode ser rearranjada do modo como apresentado na segunda equação. De tal modo que nós podemos retomar o fluxo de energia referenciado a eixos estacionários do modo como apresentado nessa última equação na base do slide.
Notem nesta equação que nós temos um termo em comum. Que termo vem a ser esse? Esses dois somatórios. Tá ok? O que a gente pode fazer com esses dois somatórios? Incluí-lo em um único, ou seja, que o fluxo global de energia referenciado a eixos estacionários vai ser dado por essa contribuição condutiva mais esse termo entre parênteses. Pessoal, dá uma olhada, termo entre colchetes, dá uma olhada direitinho nesse termo entre colchetes. J é quem? J é a contribuição difusiva, mássica. E quem que é V, Rho, I? Notem que o V, tá? Esse é velocidade da mistura vetorial, está carregando a concentração mássica. Portanto, esse segundo termo entre colchetes vem a ser quem, pessoal? Vem a ser a contribuição advectiva mássica. De tal modo, pessoal, que a contribuição difusiva mássica mais a contribuição advectiva mássica é igual ao fluxo global referenciado a eixos estacionários, tá? De determinada espécie química e, substituindo esse fluxo global da espécie química aí na equação de cima, nós temos essa segunda equação em amarelo, ok? Notem que, nesse caso, nós temos que o fluxo total de energia referenciado a eixos estacionários é dado por essas duas contribuições. Por outro lado, pessoal, nós sabemos, eu estou olhando agora para o H, tá? Nós sabemos que o calor condutivo ele pode ser dado pela lei de Fourier. Eu estou olhando a primeira equação em rosa. Quem que é a lei de Fourier, pessoal? É menos K da mistura. Lembre-se que o fluido não é puro. Aquele ar não está seco, é um ar úmido, tá ok? Multiplicado pelo gradiente de temperatura. Esse sinal negativo ele é uma imposição da segunda lei da termodinâmica. Pois bem, pessoal, quem que é a entalpia específica da espécie? Ela advém da sua variação de temperatura, tá ok? Assim, nós temos que a equação global de energia referenciada a eixos estacionários pode ser dado por essa segunda equação com fundo na cor rosa, tá ok, pessoal? E aqui o que a gente pode pensar? Bem, tendo em vista que o fluxo, que a divergência do fluxo total de energia referenciado é igual a zero, nós podemos substituir a sua definição, que é essa equação em rosa logo acima, tá? Com isso, reduz-se a quem? Que a equação diferencial de energia é dada pela segunda equação em verde azulado logo abaixo, tá? E aqui, pessoal, notem que no segundo termo, do lado direito desta equação, nós temos um termo entre parênteses. Esse termo entre parênteses, ele se refere a quem, pessoal? Ele se refere às contribuições individuais de cada espécie química presente na mistura gasosa, tá? Para uma mistura binária, olha só como nós ficamos, tá ok? Certo, pessoal? Tá? Fluxo de ar, vamos supor, se nós temos ar úmido, vamos chamar A como sendo vapor d'água e B como sendo o ar seco. Uma hipótese que a gente pode assumir, estou olhando agora a figura, tá? Nessa cor com fundo cinza, essa região, a gente pode admitir que o ar esteja estagnado, tá ok? Ele estando estagnado, o seu fluxo global é igual a zero. E assim a equação de energia reduz-se a esta equação dada logo aqui embaixo. Cada mistura, gradiente. Não, Laplaciano de temperatura é igual fluxo de matéria multiplicado pela capacidade calorífica divergente do gradiente de temperatura. Notem que a solução, pessoal, da equação de energia, o que nós estamos interessados, tá? Precisamos conhecer quem? Precisamos conhecer o fluxo de matéria, CNA.
Para tanto, a gente vai olhar agora para a mistura gasosa em termos de transferência de massa. Assim como lá a transferência de calor, aqui também a gente assume regime estacionário, nesse caso sem reação química. Notem, o vapor d'água não está reagindo no ar, obviamente, e o fluxo é unidimensional. O dimensional de qual direção, pessoal? Lá de perto do chuveiro, subscrito infinito, até onde o vapor d'água condensou, ok? Em assim sendo, o divergente do fluxo de matéria é igual a zero, essa primeira equação em verde azulada, tendo em vista que o fluxo é unidimensional, nós temos que a derivada do fluxo na direção x é igual a zero. Ora, para ser igual a zero essa derivada, esse fluxo necessariamente ele é constante. Ele é constante em toda a região da mistura gasosa. Estou olhando para a figurinha, tá? Essa região da mistura gasosa essa é na cor cinza. O fluxo é em qualquer ponto em x, inclusive onde, pessoal? Inclusive onde ele muda de fase. Tá? Onde ele muda de fase? Em x igual a zero. Em x igual a zero, a gente vai denominar que esse fluxo é igual a m subscrito a, vírgula, p. E esse fluxo de matéria nessa interface a gente já conhece, pessoal. Ele é conhecido e já assumindo a presença do fator de sucção nesse caso, tá? E nesse caso, o fluxo global de matéria é dado por essa última equação em amarelo. Lembrando que o K subscrito M é o coeficiente convectivo de transferência de massa. O WAP, esse P aqui, pessoal, não é na parede, não é no espelho não, hein, gente? É na interface, tá? É lá, é a mesma coisa se fosse o A subscrito I, tá ok? Certo? Então tá. E esse WA infinito é longe da interface. E ρP é a concentração total da mistura avaliado na interface líquido-gás. Neste caso, nós podemos retomar a equação da energia, que essa equação é em amarelo, tendo em vista que o fluxo é unidimensional, tá? Ele é unidimensional. Se ele é unidimensional, pessoal, notem que N vetorial do vapor d'água fica com N como esse N. Unidimensional, ele é constante, tá? Na fase gasosa e inclusive na interface gás líquido. É por isso que aparece esse NAP nesta equação, na segunda equação, tá ok? E esta equação, a solução dela fica fácil de solução, pessoal. Perdão, fácil de se resolver. Olhem para a figurinha. Em x igual a zero, temperatura é igual a temperatura da interface gás líquido. Em x igual a x1, olhem para a figurinha, T é igual a T infinito. Com isso, a gente pode resolver essa equação diferencial. Tá? Sim, lembrando, obviamente, que o fluxo é dado por essa equação em rosa, como já apresentamos. Olha só como fica a equação, perdão, a distribuição de temperatura, o T de x. A distribuição de temperatura, conforme é apresentado nesta equação, ela descreve o perfil da temperatura na região de gás. Tá legal? Essa região em cinza. Parece um termo interessante, né, pessoal? Esse gama que está aí. Notem que esse gama é a correção de Arkman, tá? Notem um detalhe nessa equação de Arkman, pessoal. Nessa equação de Arkman, aparece um termo de fluxo, tá ok? Então, notem, pessoal, que essa equação de Arkman, ele traduz a presença da transferência de matéria por intermédio do fluxo máximo do soluto, tá? Na distribuição de temperatura. Então, essa correção de Arkman, ela traduz a simultaneidade entre calor e matéria para essa situação que estamos avaliando. Como é que fica o fluxo de calor na interface gás líquido, pessoal? Lembre-se que nós temos que a umidade, ela vem, tanto a umidade como a temperatura, ela vem desde o chuveiro, tá legal? Condensou, no que condensou,
fez o quê? Surgiu uma interface. Esse condensado é a fase líquida. Então, surgiu quem? Uma interface líquido-gás. Tá ok? E essa interface líquido-gás, acontece que fenômeno nela? Acontece uma mudança de fase, que é esse Q subscrito lambda na primeira equação. Já esse E subscrito P é toda a energia, tá ok? Que veio desde o chuveiro até a interface, tá? Quando muda de fase, é o Q lambda. Esse calor dá-se o nome de calor sensível. E o calor sensível, ele é oriundo tanto da contribuição condutiva junto à interface, mais o fluxo de calor devido à convecção térmica, tá? Associada ao fluxo mássico, que é cuja umidade é trazida desde o chuveiro até a interface, tá? Como exemplificado anteriormente. Só que, na interface, esse Q subscrito P, ele pode ser dado por quem, pessoal? Pela variação da temperatura, tá legal? Em X avaliado na interface, ou seja, avaliado em X igual a zero, tá? Notem que esse calor é um calor condutivo advindo da lei de Fourier, tá ok? Pois bem, nós conhecemos o perfil de temperatura ou a sua distribuição conforme a segunda equação em rosa, do lado direito da tela que vocês estão analisando. Então, basta derivar esta equação em rosa, a segunda, e avaliar o resultado em x igual a zero. Ao fazê-lo, nós temos como resultado essa terceira equação em amarelo. Se nós olharmos bem para a carinha dela, a gente vai identificar quem? Esse rapaz. Ora bolas, quem que é condutividade térmica dividido por uma determinada distância, pessoal? Tendo em vista, tá, que nós assumimos que essa mistura, tá, perdão, que o meio é inerte, a gente pode admitir, nesse caso, a teoria do filme. Ao admitir a teoria do filme, esse rapaz, ele está necessariamente associado ao coeficiente convectivo de transferência de calor. Tá ok? Em assim sendo, nós podemos retomar o fluxo de calor condutivo do modo como apresentado nessa primeira equação em verde e azulada aí. Tá legal? Esse QP. Pegando esse resultado, pessoal, e substituindo na primeira equação em amarelo do fluxo em calor sensível, tá ok? Lê lá, fluxo do calor sensível. Leram? Essa equaçãozinha de baixo. Vamos pegar esse QP, substituir nela. Fazendo alguns rearranjos matemáticos, nós obtemos quem, pessoal? O fluxo do calor sensível do modo como apresentado nessa última equação na base da tela. Onde nós temos, pessoal, que o fluxo do calor sensível, ele é expresso, tá? Em termos de convecção térmica, todavia, corrigida por quem, pessoal? Esse gama é a correção de Arkman, ele traduz a influência de quem? Da transferência de matéria. Então, de algum modo, esse fluxo EP, ele leva em consideração, além da convecção térmica, a influência nela na transferência de matéria por intermédio da correção de Arkman. Certo? E o fluxo do calor latente, pessoal? O fluxo do calor latente, olha só como ele é definido. Ele é definido. Quem que é o calor? Quem que é esse NI, pessoal? É o fluxo de matéria que trouxe essa matéria. Trouxe até onde essa matéria? Até na interface. Chegou na interface e mudou de fase. E onde está a mudança de fase aí? Está no gama, no lambda I. Quem que é o lambda I, pessoal? É o calor latente de vaporização. Tá ok? Pois bem, quem só mudou de fase aí se nós temos ar seco mais ar úmido? O ar seco muda de fase? Não. O ar seco ele é inerte.
O único carinha que muda de fase neste exemplo é o vapor d'água, tá? Com isso, o calor devido à mudança de fase ou calor latente, ele é dado por quem, pessoal? O fluxo de matéria avaliado na interface, porque é onde muda a fase do vapor em líquido, multiplicado por quem, pessoal? Pelo seu calor latente de vaporização lambda. E assim, ó como fica bonito, pessoal. O fluxo de calor global, que é esse E subscrito G. Esse G indica quem, pessoal? Esse fluxo de calor global da fase gasosa, acontece o que com ele? Esse primeiro termo, apresentado nessa última equação em amarelo, tá? Esse primeiro termo é oriundo do calor sensível, enquanto o segundo termo, tá? Ele é devido ao calor latente de vaporização. Olha que bonitinha essa equação, gente. Nessa equação a gente identifica, estou olhando do lado direito dela, o primeiro termo, o coeficiente de película, ou coeficiente convectivo de transferência de calor, e do segundo termo, nós observamos quem, pessoal? Esse K subscrito M. Quem que é ele? É o coeficiente convectivo de transferência de massa. Portanto, o fluxo global de calor na fase G, do modo como apresentado, está explícito, claramente quem? A transferência simultânea de calor e de matéria, tá ok? Pessoal, uma reflexão, tá? Uma reflexão. Qual termo é maior, hein? O termo de calor sensível ou o termo de calor latente? Quem consome mais energia? O transporte de matéria desde o chuveiro até a interface ou a energia gasta para mudar de fase? Tá? Onde se gasta mais energia? Se gasta mais energia, pessoal, no calor latente de vaporização. É comum encontrar em livros, tá? Que o pessoal acaba desprezando o termo do fluxo do calor sensível, tá? Não é o nosso caso, hein? Vocês não vão desprezá-lo, ok? Combinado? Muito bem. Mas o que acontece quando esse calor EG chega até a interface? Ele chega até a interface e condensa. Tá legal? Ou seja, eu tenho a fase gasosa, cheguei na interface, condensei e virou fase líquida. Essa fase líquida, esse Q, conde aqui, da forma como está, ele é dado por uma equação, pessoal, do resfriamento, da lei de resfriamento de Newton na fase líquida, em termos da convecção térmica nesta fase. Aqui sim, atenção, hein? Nesta equação, o subscrito P é parede. É lá agora do espelho. Esse TI é quem, gente? Esse TI é temperatura da interface, que está em equilíbrio com a fase gasosa, tá? Como todo o calor da fase gasosa foi fornecido para o condensado, nós temos finalmente essa equação em azul, tá legal? Onde o primeiro termo que vocês estão olhando lá, H subscrito L. Quem que é esse H, pessoal? Esse H é o coeficiente de película da fase líquida, tá? Certo, pessoal? Pois bem, esta equação, ela pode ser utilizada na desumidificação de ar. O que significa desumidificação do ar? A retirada da umidade do ar ou condensação a vapor. Então, notem que nesse caso, pessoal, os sentidos do calor sensível, tá? Qual é o sentido do calor sensível? Eu estou olhando na figurinha lá em cima. É do T infinito até TI, tá? Do fluxo de matéria, onde a concentração está maior, pessoal? Longe da interface. Então, vai desde X1 até X0, no caso da condensação do vapor. Nós temos a seguinte situação. Imaginem. Tá quente pra caramba, tá?
vocês querem resfriar o ar. Quer resfriar o ar, por exemplo, borrifando gotículas d'água, por exemplo, tá? Provocando uma vaporização neste ar. O que acaba acontecendo, pessoal? O T infinito, como está quente, é maior do que o TI. Como vocês vão borrifar, vocês vão fazer o quê, pessoal? Umidificar o ar, tá ok? Portanto, a concentração máxima na interface vai ser maior do que quem? Que longe dela. Então, qual é o sentido do fluxo de matéria nesse caso? Nesse caso, é da interface para fora, conforme ilustrado nessa figura. Então, notem, pessoal, como a temperatura do ar está muito maior, o fluxo do calor sensível é de T infinito até TI. Já o fluxo do calor latente, ou do NaX, é o sentido inverso. E isso faz com que aconteça o quê, gente? Que o sinal, estou olhando para a equação logo acima das figuras, tá? Que o sinal do segundo termo, aquele onde está o km, tá ok? Ele é alterado quando comparado com a condensação de vapor em relação à umidificação do ar, ou denominado também de resfriamento evaporativo. E aqui, pessoal, é uma informação extremamente importante, tá? E esta informação se refere a quem? Notem que nós temos algumas grandezas a serem calculadas, tais como a coeficiente de película da fase líquida, é o termo à esquerda dessa equação em amarelo, no qual essa propriedade é avaliada na temperatura média, a temperatura da parede até em temperatura de equilíbrio TI, tá? H e Km, como diz respeito ao meio em que está ocorrendo o fenômeno simultâneo de calor e matéria na fase gasosa, esses dois rapazes são avaliados na temperatura média entre a temperatura da interface TI mais a temperatura longe da interface T subscrito infinito, tá? Olhando agora para o segundo termo do lado direito dessa equação em amarelo, tá? Notem que a fração mássica é infinito, esse WA subscrito infinito, esse termo é avaliado na temperatura T infinito, não é temperatura média nesse caso, tá legal? Já, calor latente de vaporização, pessoal, onde ele muda de fase? Na média de temperatura? No T infinito? Não, ele muda de interface na temperatura de vaporização ou de equilíbrio TI. A mesma coisa é avaliar esse ρP, lembrando que esse subscrito aqui, P, pessoal, não é na parede, não, tá? Tá ok? Esse P que tá aqui é como se eu fosse botar um subscrito I nele, tá legal? Certo? Esse ρP é a concentração máxima de todo mundo. Concentração máxima. Quem que é a concentração máxima de todo mundo aqui, pessoal? É a concentração máxima do vapor da água mais a concentração máxima do ar seco. Esse ρP é avaliado a TI, tá? Assim como esse WAI é avaliado nesta temperatura, tá ok? Pois bem, onde podemos utilizar também esse balanço energético, hein, gente? Esse balanço energético, nós podemos utilizá-lo numa aplicação bastante interessante, que é a determinação, por exemplo, da umidade do ar. Ou por intermédio da sua umidade relativa, ou por intermédio da sua umidade absoluta. E qual é o pressuposto dele? O pressuposto dele, da determinação de tais umidades, nós podemos lançar mão da teoria do bulbo úmido. O que a teoria do bulbo úmido nos diz? A teoria do bulbo úmido parte do princípio em analisar a temperatura alcançada por um pequeno reservatório de água. Olha a figura 10.1, onde está a água líquida, tá? Ou qualquer outro líquido, mas nesse caso vamos assumir como sendo só água, em contato com um grande volume de ar. Onde está esse grande volume de ar? Ele está indicado no subscrito infinito
logo acima da vasilha com água, tá ok, gente? Então, o que acaba acontecendo aqui? Nós temos, por exemplo, o ar que está fluindo com uma determinada fração mássica, A, W, A infinito, com uma determinada velocidade também, e esse ar está numa temperatura T infinito, tá legal? Eu meço esse T infinito com um termômetro qualquer, eu pego um termômetro e pimba. Ou um termopar. Estou avaliando, o termopar está lendo a temperatura que eu estou lendo aqui, pessoal, esse T infinito, tá ok? O que a gente faz? Nessa vasilha de água, nós vamos pegar um outro termopar, tá ok? E inserir, pega um termopar, insere uma mecha de gás na ponta dele e umedece na vasilha de água, tá? O que vai acontecer? A água vai evaporar com NaP, ao mesmo tempo mantém sempre umedecida essa mecha de gás, por exemplo, e a temperatura lida com essa mecha de gás umedece sempre a TI, tá? O que diz a teoria do bulbo úmido, pessoal? Que toda a energia necessária à evaporação da água, esse NaP, toda a energia é fornecido pelo calor sensível proveniente do gás. Ou seja, todo calor associado ao fluxo do gás infinito, esse calor ele é transferido para a água, todo ele, tá ok? Certo? E essa água evapora, tá? De tal modo, gente, que o fluxo total de calor da fase gasosa é igual a zero. Por quê, gente? Onde está o calor sensível nesse caso? É o primeiro termo. Toda a sua energia, toda ela, é fornecida à mudança de fase. Tá? Notem, como os sinais são trocados, o fluxo global, então, é igual a zero da fase gasosa. Tá legal, gente? Entenderam? Eu pego a energia do calor sensível, toda ela é fornecido para que haja evaporação da água. Onde está a evaporação da água aí? Está nesse lambda A. Tá ok? A temperatura da mistura lida por um termômetro comum, o T infinito, é dita de bulbo seco. Tá ok? Já aquela temperatura lida pelo termômetro, o segundo termômetro aqui, pessoal, lida por esse termômetro que tem a mecha de gás, é dita temperatura de bulbo úmido, tá? T infinita é temperatura de bulbo seco e TI, temperatura de bulbo úmido. Assim, nós podemos rearranjar o balanço de matéria. Note que nesse caso, pessoal, não tem condensação, hein? Tá ok? Por isso que é igual a zero o lado esquerdo. Lembre-se, lá no balanço de energia tinha um termo de condensação. Não está vendo condensação aqui. Está vendo simplesmente evaporação. E essa evaporação acontece devido a quem? Ao fornecimento do calor sensível, que é esse primeiro termo do lado direito. Como ele forneceu todo o calor latente de vaporização, ou seja, para evaporar a água, a sua soma é nula, tá? Com isso, rearranjando a primeira equação, tá? Nós temos essa segunda equação e podemos fazer o quê do lado esquerdo dela? Multiplicar e dividir pela capacidade calorífica da mistura, tá ok? Que é esse C subscrito P que está aí. Bem, gente, quem que a gente nota nessa segunda equação, hein? Notem o primeiro termo do lado esquerdo dessa equação. Km ρ P multiplicado por CP e coeficiente de película. Ora bolas, H dividido por ρ, CP é quem, pessoal? É beta. Km sobre beta, quem que é beta sobre Km? É o número de Lewis elevado a 2/3. O inverso disso é esse valor que está apresentado aí para vocês nesse quadro. Ou seja, esse primeiro termo do lado esquerdo de vocês traduz a analogia entre transferência de calor e de matéria, conforme vimos em uma aula específica sobre esse assunto.
E assim nós temos a equação do bulbo úmido de uma maneira completa, do modo como apresentado em amarelo. Notem, pessoal, que esse WAI é quem? É a fração mássica do vapor d'água avaliado na temperatura de bulbo úmido, o I. Tá legal? Certo, pessoal? Já o A infinito, esse infinito se refere a quem? A temperatura de bulbo seco, tá? Número de Lewis elevado a 2/3, capacidade calorífica da mistura, dividido pela capacidade calorífica do soluto em consideração, multiplicado pelo logaritmo neperiano de 1 menos a capacidade calorífica do soluto considerado, dividido pelo seu calor latente de vaporização, multiplicado pela diferença entre as temperaturas de bulbo seco, T infinito, menos a temperatura de bulbo úmido, T subscrito I. O que a gente admite aqui, pessoal? Nós admitimos necessariamente convecção forçada, tá? O que é válido, pois a teoria do bulbo úmido é aplicada para o escoamento da mistura gasosa para velocidades superiores a 3 metros por segundo, tá? E aqui uma informação importante, pessoal. Todas as propriedades, exceto o calor latente de vaporização, tá? São avaliadas na temperatura de bulbo seco. Por que na temperatura de bulbo seco? Porque é a temperatura real que a gente está medindo, a temperatura do ar, tá? E uma aplicação daquela equação do bulbo úmido é o cálculo da umidade absoluta do ar. E qual a definição de umidade absoluta? É quilograma de vapor d'água dividido por quilograma de ar seco. Ou esse YA maiúsculo, tá? Ele é definido, olha só, como a fração mássica do vapor d'água, por exemplo, dividido por 1 menos essa fração molar. Com isso, para calcular essa umidade absoluta, nós temos, a partir da equação do bulbo úmido, que a fração mássica, pessoal, é dada do modo como apresentado aí, tá legal? Onde ela é igual a fração mássica avaliado na temperatura do bulbo úmido, mais π vezes um CP adimensional, tá? Onde esse CP asterisco adimensional é CP de B, não da mistura nesse caso, dividido por CP do ar, ou seja, CP do ar dividido, só do ar seco, hein, gente? Não é da mistura não, tá? Dividido pelo CP do vapor d'água, tá ok? E psi, ele estabelece, pessoal, as demais informações oriundas da teoria do bulbo úmido. Como um exemplo de aplicação, considere ar úmido a 105,5 graus Celsius no ATM, que escoa sobre um termômetro de bulbo úmido que acusa 52,9 graus Celsius. Calcule a umidade absoluta do ar, supondo, para a estimativa do número de Lewis, que as propriedades que contêm a influência da espécie química na mistura possam ser avaliadas considerando apenas como sendo de ar seco. Ou seja, o que nós queremos calcular é a umidade absoluta conforme apresentado na equação 1. Notem que, para tanto, precisamos conhecer a fração mássica do modo como apresentado na equação 2. Na equação 2, nós verificamos o quê? Que a fração mássica subscrito I é avaliada a temperatura de bulbo úmido, tá? Que é avaliada a 52,9 graus Celsius. Onde o CP estrela é a relação entre a capacidade calorífica do ar seco dividido pela capacidade calorífica do vapor d'água. E psi é o termo oriundo da teoria de bulbo úmido dado pela equação 3 neste exemplo. Já a fração mássica do vapor d'água
avaliado na temperatura de bulbo úmido. Notem que esse A subscrito I, ele é dado pela equação 5. Lembrando que esse A, Y, a fração molar, pessoal, como é no bulbo úmido, o bulbo úmido é aquela associada à mudança de fase. Se a mudança de fase, ela está associada a quem? A pressão de vapor, no caso do vapor d'água, tá? Notem que na equação 5 ainda, pessoal, vai aparecer esse M subscrito A. Quem que é esse M subscrito A? Esse M subscrito A é a massa molar do vapor d'água, dividido por M subscrito I. Quem que é esse M subscrito I? É a massa molar da mistura, só que avaliada a temperatura de bulbo úmido. Tá ok? Portanto, pessoal, podemos calcular a pressão de vapor na temperatura de bulbo úmido, lembrando que na equação de Antoine, a temperatura é avaliada em graus Celsius, lembrando que a temperatura de bulbo úmido é 52,9, então tem que transformar para Kelvin, resultando na pressão de vapor de 107,34 milímetros de mercúrio. Tá? Tendo em vista que a pressão do sistema é de 1 atm ou 750 milímetros de mercúrio, calculamos a fração molar referente ao bulbo úmido, tá? Que é essa última equação em 8, cujo valor é 0,1412. Com isso, conhecida a fração molar avaliada a temperatura de bulbo úmido, conseguimos calcular quem, pessoal? O valor da massa molar da mistura nessa temperatura. Lembrando que a massa molar do ar seco é 28,85 kg/mol e a massa molar do vapor d'água 18,015 mol. Com isso, a massa molar apontada em 10, calculada é de 27,32 kg/mol. Com isso, temos o valor da fração mássica, tá? Avaliada a temperatura de bulbo úmido, conforme apresentado em 11, que é igual a 9,31 vezes 10 a menos 2. Tá? Lembrando que a definição dela é isso que está destacado em vermelho. Bem, precisamos calcular esse CP estrela. Para isso, precisamos calcular a capacidade calorífica do ar seco e a capacidade calorífica do vapor d'água. E essas expressões são-nos conhecidas, tá? Conforme apresentado aqui. Lembrando que essas propriedades, gente, olha lá, hein? Enquanto WA subscrito I era avaliada a temperatura de bulbo úmido, essas propriedades destacadas em 12 e 13 são avaliadas a temperatura de bulbo seco. E a equação do CP, tá, é utilizada aqui em graus Celsius. E a temperatura de bulbo seco é igual a 105,5 graus Celsius. Com isso, nós temos a capacidade calorífica do vapor d'água avaliada a temperatura de bulbo seco, cujo valor resultante é 1,8725 kJ por quilograma graus Kelvin, tá ok? Enquanto a capacidade calorífica do ar seco, tá? Avaliada a 105,5 graus Celsius, o seu valor é 1,011 kJ por quilograma graus Kelvin. Com isso, nós temos a capacidade calorífica dimensional igual ao valor de 0,54. Notem que nós estamos procurando calcular o psi, tá? Que é esse valor, que é essa expressão destacada em vermelho à sua volta, tá? Para isso, nós conhecemos as duas temperaturas, T infinito e TI, cuja diferença de 105,5 menos 52,9 é igual a 52,6 graus Celsius. Olhe na equação de psi que precisamos calcular o número de Lewis. Tá legal? Lembrando que o CPA nós conhecemos. E o número de Lewis, ele é definido, olhem na equação 16, pessoal. Ele é definido como a difusividade térmica dividido pelo coeficiente de difusão binário do vapor d'água em ar, tá? Lembrando
que é a difusividade térmica, estou olhando a equação 17 agora, é igual a quem? A condutividade térmica considerada dividido por ρ CP, tá? Lembre-se, pessoal, que neste caso, especificamente neste exemplo, tá? Foi nos permitido avaliar o número de Lewis somente com as propriedades do ar seco. Vocês vão continuar esse exercício posteriormente, avaliando, considerando ele úmido, tá? É que nós impusemos para esse caso que aqui a gente pode considerar como ar seco, tá ok? Pois bem, se é ar seco, tá? Esse K que está aí avaliado a temperatura de bulbo seco, tá? E só do ar, não é da mistura. Lembre-se, se fosse calcular em termos da umidade presente no ar, a equação de 17, esse K seria K da mistura. Tá claro isso, pessoal? É que nesse exemplo em particular, a gente falou, ok, pode assumir ar seco, tá bom? E o resultado do coeficiente da condutividade térmica do ar seco avaliado até infinito é de 3,2364 vezes 10 a menos 5 kJ por metro segundo Kelvin, conforme o resultado em 18. Assim, pode-se calcular a massa específica do ar seco, considerando a ideal, que é calculado, olha só, pessoal, por essa expressão que a gente conhece. Lembrando que aqui, enquanto na equação 18 a temperatura é utilizada em graus Celsius, na equação 19 utiliza-se em graus Kelvin. E a concentração do ar seco, que é igual à sua massa específica, é igual a 0,9287 kg por metro cúbico. E com isso nós podemos calcular a difusividade térmica conforme apresentado na equação 20, cujo resultado é igual a 3,447 vezes 10 a menos 5. Já o coeficiente de difusão do vapor da água, ele é calculado pela equação 8.20. A equação 8.20, pessoal, é avaliada a temperatura em 40 graus Celsius, tá legal? E a qualquer temperatura, a pressão. Nesse caso específico, uma pressão de 1 atm, e a temperatura, nesse caso, é 105,5 graus Celsius, observe que na equação 21 ela está corrigida essa temperatura para sair em Kelvin, tá ok? E o resultado, o coeficiente binário de difusão, então, é igual a 4,0152 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Com isso, podemos calcular o número de Lewis, 0,858, conforme presente na equação 22. Precisamos calcular o calor latente de vaporização, tá? Lembrando que o calor latente de vaporização, ele é avaliado necessariamente na temperatura de bulbo úmido, tá? Utilizando, portanto, a equação apropriada, o resultado do calor latente de vaporização, no caso da água, é igual a 2.375,83 kJ por quilograma. Então, notem, podemos calcular agora o psi, tá? Conhecemos a fração mássica na temperatura de bulbo úmido, conforme destacado no quadradinho em azul. Conhecemos o valor da capacidade calorífica do vapor d'água avaliado a temperatura de bulbo seco, que é 1,8725 kJ kg. E conhecemos também há pouco quem? O calor latente de vaporização da água avaliada a temperatura de bulbo úmido, que é igual a 22.375,83 kJ por quilograma. Com isso, gente, o nosso psi calculado é menos 0,0347. Tá? Com isso, podemos calcular quem, pessoal? A fração mássica do vapor d'água presente no ar que estamos analisando. Notem que para calculá-la, conhecemos a fração mássica na temperatura de bulbo úmido, conforme destacado
em lilás, lá em cima. Conhecemos o valor de psi, conforme destacado em verde. E conhecemos o CP estrela, que é igual a 0,54. E assim sendo, a fração mássica é igual a 0,0755. E com isso, e finalmente, podemos calcular quem, pessoal? Com esse valor apontado em azul aí. Podemos calcular a umidade absoluta do ar, que é igual a 0,0814, tá? E aqui tem duas sugestões de exercício, pessoal. A primeira delas é corrigir o número de Lewis, tá? Lembre-se que o número de Lewis foi calculado o alfa e, por consequência, o K, que é a condutividade térmica, e o CP, considerando o ar seco, tá? Por outro lado, nós verificamos que existe uma umidade aí, que esse A é infinito, tá? O que a gente faz? Tentativa e erro. Pega esse valor agora, esse WA infinito, transforma ele em fração molar e volta e recalcula as propriedades do cada mistura, que é em função do valor, em função da fração molar, calcula a concentração da mistura e calcula o CP da mistura, tá ok? E verifica o novo valor de WA infinito. Se for igual, se for próximo, ok, termina aí. Caso contrário, retoma o valor e faça nova interação. Tá certo? Isso pode ser feito em casa. E uma outra e pergunta final. Aqui, pediu-se para calcular quem, pessoal? A umidade absoluta do ar. E uma tarefinha para vocês. Calcule a umidade relativa do ar. Tá ok? A nossa aula é essa e com isso finalizamos o tópico de transferência simultânea de calor e massa. Eu espero que vocês estejam bem, bom trabalho e divirtam-se. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!